E se eu te dissesse que seu maior ídolo no futebol, na verdade torcia para o maior rival do seu time? Pois é. Hoje, você vai descobrir histórias que ninguém te contou sobre 7 jogadores lendários que escondiam um coração dividido. Eles vestiram a camisa, fizeram história, levantaram troféus, mas no fundo, o coração batia por outro escudo. Prepare-se para conhecer os ídolos que escondiam outra paixão e que mesmo assim se tornaram inesquecíveis nas arquibancadas que um dia foram rivais. Se você ama esse tipo de história que só o futebol pode oferecer, já fortalece a moral e se inscreve no canal agora, porque aqui a gente vai fundo nas curiosidades que ninguém te conta. Garrincha, ídolo do Botafogo. Manuel dos Santos, o eterno Garrincha, é sinônimo de alegria nos gramados. Ele encantou o mundo nas Copas de 1958 e 1962, quando assumiu o protagonismo da seleção após a lesão de Pelé. Pelo Botafogo foram mais de 600 jogos e 245 gols, títulos cariocas, turnês internacionais, idolatria sem limites. Mas o que pouca gente sabe, e muita gente ainda custa a acreditar, é que o Mané era flamenguista desde pequeno. Sim, Garrincha cresceu torcendo para o Flamengo. E o mais curioso, ele até tentou começar no rubro-negro, mas foi rejeitado. Disseram que era aleijado demais para jogar futebol. Foi então que ele foi parar no Botafogo, e o resto é história. Eu fiquei feliz ao vê-lo vestido com a camisa do Flamengo, porque o Mané era flamenguista, como todo mundo sabe, ele jogou no Botafogo, porque quando ele foi treinar no Flamengo, o Flamengo não quis, porque eles disseram que ele era aleijado. Então o Mané ficou meio doído com isso, não? Mas eu não sei, porque ele já não era mais o grande Garrincha, quer dizer, ele sempre foi o grande Garrincha, mas já estava quase no final da carreira dele, não? E eu gostaria de ter visto o Mané com a camisa do Flamengo, mesmo na época que ele estava bom. Décadas depois, já em fim de carreira, ele realizou um sonho pessoal. Vestiu a camisa do Flamengo em 1968 e 1969, jogando 19 partidas. Marcou 4 gols. Pouco? Talvez. Mas para ele foi especial. Pelé, lenda do Santos. Pelé, o rei do futebol, está eternamente ligado ao Santos. Foram 18 anos com a camisa do Peixe. Mais de 1000 gols, títulos nacionais, estaduais, Libertadores, Mundiais e, claro, 3 Copas do Mundo. Mas se você puxar lá no fundo, vai descobrir que Pelé torcia para o Vasco. Ele mesmo confirmou isso em entrevistas. O time do meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tem nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. O meu irmão, inclusive, quando a gente jogava botão, às vezes, sobrava, às vezes, o nome do Palmeiras ou do Corinthians, e o meu irmão sempre pegava do Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época eu escolheria... Em 1957, ainda no começo da carreira, defendeu o Cruz Maltino em um torneio amistoso e marcou 5 gols em 3 partidas, incluindo 1 contra o Flamengo. Mais emblemático ainda, seu 1000º gol foi contra o Vasco, no Maracanã. Coincidência? Ironia? Ou o futebol mostrando que a paixão de infância sempre dá um jeito de aparecer? Pelé era Vasco, mas se eternizou no Santos. E isso mostra como o talento é maior que qualquer escudo. Rivelino, símbolo do Corinthians. Rivelino é considerado um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Foram quase 500 partidas, um dos ícones do tri da seleção de 70 e um dos nomes mais reverenciados da Fiel até hoje. Mas Riva nunca escondeu que era palmeirense na infância. Filho de italianos, ele cresceu ouvindo histórias do Verdão. Chegou a fazer testes no Palmeiras e foi dispensado com a clássica dúvida: será que esse moleque joga bem? E um diretor do Palmeiras falou: pô, será que esse moleque joga bem o campo? Porque meu pai, é meu filho, tá aqui. Aí deu um cartão pra mim. Pra mim tá aí, eu nunca neguei, eu era descendente italiano, né, como você falou. Eu era palmeirense, o garoto era... Pois é, o Palmeiras não viu o potencial, e aí o destino fez questão de colocá-lo no arquirrival. No Corinthians, ele virou ídolo.
Mesmo sem títulos expressivos, marcou gerações. Mais tarde, brilhou no Fluminense e ainda jogou na Arábia. Mas o detalhe curioso ficou para sempre: o coração palmeirense que virou ícone alvinegro. Sócrates, democracia corintiana. Dr. Sócrates foi muito mais do que um jogador. Ele foi símbolo de resistência, inteligência e liderança. Vestiu a camisa do Corinthians entre 1978 e 1984, onde marcou 172 gols e liderou a revolução conhecida como democracia corintiana. Mas o Magrão, na essência, sempre foi torcedor do Santos. Em 1988, já no fim da carreira, teve a chance de jogar pelo time do coração. Disputou 47 partidas, marcou 14 gols e mesmo num momento conturbado do clube foi recebido com carinho. Mesmo sendo um dos maiores ídolos do Corinthians, Sócrates era peixe e nunca escondeu isso, porque amar um clube não apaga o respeito que você constrói em outro. Já deixa o like se você também acredita que a idolatria é feita em campo, não nas arquibancadas da infância. Roberto Dinamite, maior do Vasco. Roberto Dinamite é simplesmente o maior artilheiro da história do Vasco. Mais de 1.100 jogos, 702 gols, ídolo incontestável, presidente, símbolo máximo da Cruz de Malta. Mas o menino Roberto, lá em Duque de Caxias, torcia para o Botafogo. O próprio Eurico Miranda revelou isso em entrevista. Ele não nasceu Vasco. Eu, por exemplo, eu nasci Ele Vasco. não nasceu Vasco? Claro que não. Ele não nasceu Dizem que ele Vasco. não era vascaíno, né? Não, ele não. Pode ter passado a gostar do Vasco. Mas uma coisa é gostar do Vasco, depois que jogou Mas ele futebol. torcia pra quem? Eu, quando o conheci, ele era Botafogo. 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 A origem dele era de Botafogo. A maioria dos jogadores, mas claro que ele pode ter se transformado. Mas daí a ser torcedor do Vasco, não. Porque primeiro, por exemplo, uma declaração dele que ele deu. O presidente do Vasco não dá uma declaração dessa. Qual delas? Que torcia para o Flamengo ser campeão. Agora, né, não? Se eu não... É verdade, ele falou que estava torcendo. O senhor jamais torceria para o Flamengo ser campeão? Mas isso... O problema, isso não é nem obsessão. Isso é uma questão de obrigação. Segundo ele, Dinamite passou a amar o Vasco com o tempo, mas na essência era alvinegro. Mesmo assim, virou o maior nome do clube que o revelou. E isso só prova: futebol é feito de conexão real, não só de paixão infantil. Júnior Capacete, ídolo do Flamengo. O lateral Júnior, apelidado de Capacete, é o atleta que mais vestiu a camisa do Flamengo. Foram 876 jogos, 78 gols, títulos de tudo quanto é tipo e presença marcante na história do clube. Mas adivinha, o pai de Júnior era tricolor fanático. Levava o filho ao Maracanã para ver o Fluminense. E claro, como todo moleque, ele cresceu torcendo para o time do pai. O tempo passou e o Flamengo virou a vida dele. Mas o começo foi tricolor. E isso não muda a lenda que ele construiu na Gávea. Rogério Ceni, símbolo do São Paulo. Rogério Ceni é uma das figuras mais icônicas do futebol brasileiro. Maior goleiro artilheiro da história. Mais de 1.200 jogos pelo São Paulo. 131 gols, campeão do mundo, técnico, ídolo eterno. Mas o jovem Rogério, lá no Paraná, era colorado. O pai dele era torcedor roxo do Internacional. E Rogério cresceu vendo jogos do Inter, frequentando o Beira-Rio, e até ganhou o apelido de Tafarel quando era moleque. Hoje, ele é o próprio símbolo do São Paulo. Mas a origem dele é gaúcha e vermelha. E isso só engrandece ainda mais a trajetória. Essas histórias mostram uma verdade simples. O clube que te faz sonhar pode ser mas o que te acolhe vira para sempre. Se curtiu esse vídeo, comenta aí qual dessas histórias mais te surpreendeu. E já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você vai continuar vendo o futebol por outro ângulo. A gente não fala só de números. A gente fala de alma, de camisa suada e de amor que nasce onde menos se espera. Até a próxima!